Fala pessoal, aqui é o Rodrigo, diretor de pedágio, motorista da Enestec. Estou com 2 convidados especiais aqui, da Log Uber, o Guilherme e o Giovanni. Bom, obrigado pela participação. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o setor e sobre a trajetória aqui de vocês na Log Uber. Bom, obrigado por ter vindo. Guilherme, primeiro obrigado você aí pelo convite, né? A gente passou aqui para dar um oi e foi muito grato a surpresa para a gente trocar aí um pouco de informações. Amigo de muito tempo, né? Muito tempo, hein, cara? Você é o cara que me deu, sendo bem realista, né, cara? Minha primeira, segunda oportunidade ali, você que me deu lá atrás, né? Então foi muito importante para mim esse aprendizado e acompanhar a sua trajetória aí, que eu acompanho bastante. Boa, obrigado, Gui. Imagina. Bom, quer se apresentar, falar um pouquinho de você e também da Log Uber, o que tem aí pela frente, desafios, um pouquinho da trajetória. Bom, a Log Uber ela tem já 7 anos de mercado. Ela foi fundada por mim, né, Guilherme, pelo meu sócio Armando. A gente tinha uma ideia muito pronta em relação ao mercado, quando a gente constituiu a Log Uber, de trazer um pouco mais de facilidade para o motorista terceiro e comodidade em relação ao que o mercado estava fazendo, né? A gente fica muito preocupado às vezes na questão do app, da funcionalidade, do que ele precisa ter ali de amparo para o motorista, e a gente esquece um pouco da dificuldade da rua, né? Hoje na rua é muito difícil você conseguir manusear ali 1, 2, 3 tipos de app, dependendo do que você precisa fazer, e acaba perdendo ali a eficiência no dia a dia. Então a preocupação nossa na fundação foi exatamente essa. Por mais que a gente quisesse atender o cliente, o embarcador, a nossa dificuldade era trazer... A nossa dificuldade não, né? O nosso compromisso era trazer alguma coisa que fosse diferente para o motorista em relação a esse atendimento, né? A gente viu que a oportunidade com o motorista não era só de ter ali um prestador de serviço, e sim de ter um parceiro que tivesse, inclusive, ganhos em cima dessa prestação, não só por meio de carga, né? E aí a gente começou a desenvolver diversas parcerias, né? Hoje a gente trabalha tanto com a telemedicina, a parte de academia com o motorista, que ele tem acesso, diversos clubes de vantagens que proporcionam para ele ali um ganho operacional no dia a dia que ele acaba não tendo. Tudo isso vindo dentro do WhatsApp, trazendo essa facilidade para ele via chatbot, que ele consiga ali no dia a dia ter agilidade nesse processo. Boa, muito bom. E hoje, qual está sendo o desafio de tecnologia de vocês internamente? Cara, acho que a maior dificuldade hoje que a gente acaba encontrando de barreira, né, Giovanni, no mercado, acho que é um pouco da trava do que se tem das empresas em relação à abertura de API, né? Exatamente. E compartilhamento de dados hoje é muito difícil, né? Algumas empresas, elas meio que fecham... Restringem, né, essa possibilidade de captar os dados e poder até transmitir para os nossos parceiros. Que é uma coisa que a gente batia muito, né? A gente tem hoje diversas ferramentas para monitoramento de carga. E cada cliente ele utiliza ali um tipo de sistema ou um app para monitoramento. E aí a gente começou a implementar o quê? Eu preciso padronizar um pouco disso. Eu não consigo mudar o sistema do meu embarcador, porque ele já tem o SAP atrelado com o sistema que ele corre no dia a dia. Só que eu preciso trazer para o motorista essa facilidade. Como? Né? Era um dos grandes pontos, né? Que a gente discutia isso no começo. Exatamente. Né? E aí a gente colocou o WhatsApp. A gente falou, pô, beleza, o WhatsApp ele tem tanta ferramenta interessante ali dentro que me facilita desde a baixa do canhoto, a baixa da entrega, a geolocalização que ele consegue disponibilizar pra gente dentro do WhatsApp, que eu só preciso ter ali alguém pensando essa informação, né? Ou via API ou via robô, como os testes que a gente fez, né? A gente estava fazendo um teste com um robozinho. Com RPA, né? A gente criou alguns robôs em Python para poder tentar fazer isso, até por conta de algumas empresas não ter essa disponibilidade de API pra gente. A gente teve que criar algumas espécies de RPA. E o que o Guilherme está tocando no assunto sobre a gente ser meio que o centro de tudo, né? O motorista ele não tem que ficar abrindo vários aplicativos para poder chegar aonde a gente deseja. Até na gente questão... tem que fazer essa transição, pegar o dado onde o motorista manda via WhatsApp e mandar pro aplicativo do cliente. E a gente tem que fazer esse meio termo. E aí a gente pega muito a questão da IA hoje, né? A gente consegue... e aí é um tema ali que a gente discute muito em relação ao comando de voz. A gente tem hoje, vou mandar um áudio. E para o motorista é muito mais fácil hoje. Sim. O próprio WhatsApp, para transcrever, ele já vem ajudando isso para a gente conseguir imputar essa informação e subir isso daí para qualquer sistema do cliente. Se ele trabalha com a Multi-CTE, que é um dos principais clientes que os nossos embarcadores trabalham, isso já facilita muito, porque eu consigo, via API da Multi,
fazer toda essa interação e envio de informação que a gente acaba não conseguindo com outros sistemas. Sim. Então é muito mais prático para a gente ter essa interação hoje e, obviamente, fazer meio que o lobby também da Multi-CTE, tá? Justamente porque é o que ajuda a gente a conseguir fazer o que a gente faz hoje, né? Perfeito. Que é uma dificuldade tremenda também. Não é verdade. fácil, né, Giovanni? A gente acaba travando muito em relação ao que a gente tem de abertura. Exatamente, né? Porque a gente meio que é esse centro, né? Onde a gente capta todos os dados de todos os lados e transmite para quem que for, seja para o motorista via o nosso chatbot, ou seja para o nosso cliente, para o sistema dele. E se a gente não tem essa abertura, fica meio complicado, porque a gente acaba indo para outros lados, como criar um robô e RPA, Que demora, que ingessa também. Porque você vai deixar um robozinho deixa mais rodando, lento. você tem 150 motoristas na rua. Se todos eles forem enviar ali para você a foto do canhoto e você não tiver uma API para rodar isso e tiver que jogar o robozinho para baixar e ficar lendo, Haja processamento. é muito foda. Exatamente. Tem que ter um computador A muito gente vê se eu faço um resumo correto. A Log Uber, ela se posiciona como uma transportadora digital. Exato. E o principal diferencial dela é levar tecnologia para sua frota e motoristas agregados para que isso... E simplificar, de fato. Simplificar, porque o motorista eu me preocupo muito. A gente acaba fazendo a cada 45 dias, 60 dias, um workshop preparativo com o parceiro. Eu Legal, coloco esse cara dentro da sala e eu preciso ser muito rápido com ele, porque ele não tem tempo para ficar num sábado o dia inteiro lá sendo treinado. E a gente começou a entender que se eu parar para falar de sistema com o motorista, vai entrar por aqui e sair do outro lado. Exatamente. Ele não tem, não é que ele não tem essa preocupação e esse cuidado. Ele precisa de praticidade, ele precisa que seja rápido. Se ele quer cadastrar o carro na frota, ele quer mandar no WhatsApp lá para você fazer o cadastro, o documento e você que se vire. Passar numa gerenciadora de risco, você que se vire. Fazer o monitoramento da entrega, você que se vira, cara. E essa consciência nossa de pegar essa informação e entender que se eu não fizer a captação de toda essa informação que tem do motorista para abastecer Multi-CTE, para abastecer a questão do canhoto, também que tem dentro da Multi-CTE, mas tem clientes que não usam, Sim. né? Até por O sistema core dele, né? Exato. E aí eu consigo fazer essa alimentação em cima do que ele tem de necessidade. Legal. E aí eu pego a questão do serviço, vou trazer pro quê pro motorista agora? Telemedicina, que era um ponto muito que preocupava. Quando a gente olha a LGPD, ela me trava muito em relação ao vínculo empregatício que eu posso ter com o meu terceiro. E aí a gente começou a buscar alternativas. A gente trouxe uma tech que faz a gestão do MEI, que, assim, conseguiu mostrar pra gente que é possível você transformar o MEI dentro da parte de transporte de carga, né? Não só o TAC, porque o TAC ele acaba te engessando em algumas questões burocráticas com o CIOT, com o pagamento do frete. E a gente começou a ver que dentro do MEI eu consigo trazer para ele, juridicamente, benefícios que não vão me deixar expostos a qualquer tipo de problema que eu venha a ter no futuro. Então, trazer uma telemedicina hoje para um motorista que tem o carro dele, tá na rua e dar essa comodidade para ele fazer uma consulta pelo celular rápida, é um diferencial e uma questão assim muito importante para a gente dentro do WhatsApp. Perfeito. Ele até consegue fazer isso, né, e esse direcionamento dentro do WhatsApp. Ele consegue marcar, ele consegue ajustar. Obviamente, ele precisa ter o app, né, da parceira que a gente tem, mas ele consegue fazer tudo via WhatsApp. Mesma coisa para recebível. A gente estava aqui antes, né, a gente encontrou o João da Amplifique, que é um cara assim que trouxe junto com a FDIC ali uma oportunidade para fazer um pagamento compulsório com menos prazo para o motorista, né? E aí esses juros, essa taxa, quem absorveu foi a gente, justamente porque a gente entendeu que se a gente repassasse, né, uma antecipação e um custo para o agregado, você acabaria trazendo para ele ali uma redução no ganho dele, que hoje é tão difícil e complicado dentro dos custos operacionais que ele tem. Uma boa forma de fidelizar, né, de gerar valor, né? Total. Então, muito assim, bom. Desde a parte de abastecimento, telemedicina, academia, né? Com a Total PES, a gente tem o convênio com a Total PES, onde o motorista ele tem acesso e consegue usar a academia, né, utilizando a ferramenta que a gente desenvolveu. Então, toda essa parte de benefício para o motorista, que é um pouquinho do que as pequenas e médias transportadoras acabam tendo dificuldade e acabam também prostituindo o mercado em relação ao frete, porque a gente fica naquele frete de 5, 10 reais mais caro a todo momento. E é isso que acaba trazendo uma dificuldade para todo mundo. Né? Não é mais o frete só que importa. Né? A gente precisa ter o quê? Ferramenta para o motorista ter uma gestão de custo menor. E é dar serviço. Perfeito. É serviço. Perfeito.
Pô, que aula, hein? E Guilherme, na sua visão, o que você tem de desafio aí, principalmente para esse ano, para médio e longo prazo aí da Log Uber? O que você vê que são desafios que vocês vão ter que superar e com certeza vão? Assim, eu converso muito com o Giovanni em relação à parte de desenvolvimento, porque a gente tem que começar a entender que dentro do ecossistema que a gente vai construindo, a gente precisa ser híbrido, de fato. Eu não posso ser 100% de nada nunca. Então a gente olha muito o agregado nessa forma de atendimento com o cliente, mas nesse momento a gente está fazendo investimento, inclusive, para ter uma parte de frota própria dentro da empresa que traz uma segurança e traz uma credibilidade diferente nessa parte da gestão, mas é sempre pensando no desenvolvimento do agregado, em trazer ferramenta, fazer com que ele possa estar ali sendo desenvolvido a todo momento, para que a gente consiga crescer dentro do mercado da maneira que a gente cresceu. Pegando um pouco de número, né, em 2024 a gente fechou ali o nosso crescimento em relação a 2023 de quase 100%, foram 98% em relação a 2023. Nossa meta para esse ano é um crescimento de 60%, né? A meta é chegar ali num faturamento de 30 milhões, que para uma empresa de pequeno para médio porte hoje, a gente entende que é algo arrojado no cenário que a gente vive em relação à competição de frete, né? Muita gente barganhando para fazer muito menos, né? E aí a gente sabe que essa concorrência acaba sendo um pouco desleal. Então, assim, a nossa perspectiva é continuar nessa guinada, né? E o que eu vislumbro mesmo, tenho muito na minha cabeça, é buscar até 2028 100 milhões de faturamento. Legal. Tá? É o que a gente tem ali em mente. Botar do outro lado torcendo, sem dúvida alguma. E contribuindo de alguma forma, sabe disso? Cara, com certeza, cara. Muito bom, cara. Senhores, quero agradecer novamente aqui a participação de vocês. Obrigado e você, sucesso cara. Obrigado. Nessa jornada aí. Obrigado. Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom retomar essa parceria de longa data. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para trocar aí, para crescer junto. Vamos nessa.